Eu vou falar aqui sobre o controle do estresse, o gerenciamento da nossa psique. Eu demoro mais de 5 anos para aceitar um convite de uma conferência. Não porque não queira, mas porque os compromissos são tantos que me impede de estar com frequência nos lugares, nos ambientes, nas instituições que me convidam. Por isso, eu tenho substituído, ao invés de dar palestra, uma simples conferência, eu dou treinamentos, ainda que seja um pequeno treinamento, para que as pessoas possam aprender as ferramentas de gestão da emoção e aplicá-las ao longo da sua história, do traçado da sua história. Então, nesta noite, por favor, se considerem meus alunos e não meus espectadores. Assim como, por exemplo, ontem eu dei aula para os meus alunos da USP, no mestrado e doutorado, e eles ficaram muito emocionados com as ferramentas e com toda a abordagem que eu falei sobre os bastidores da mente humana. Eu espero também que vocês positivamente abram o leque da sua memória, da sua mente, para incorporar essas ferramentas e de maneira apaixonante as apliquem ao longo da sua existência. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o pensamento e a emoção são dois mundos distintos, que se conectam, mas são planetas distintos. O pensamento é virtual ou real? Essa é uma grande questão. A emoção é real ou virtual? É outra grande tese. Por exemplo, quando você critica o seu filho, ou quando você intervém fazendo uma correção em seu aluno, quando um psiquiatra atua num paciente que tem um quadro depressivo ou uma síndrome do pânico, por exemplo, ele intervém, ele fala, ele aborda, ele interpreta. Eu citei 3 casos: professor, pais e um psiquiatra ou um psicólogo. Quando eles atuam, o pensamento que eles constroem é virtual ou real? Esta é uma grande tese. Por quê? É uma ferramenta fundamental. Porque compreender esse fenômeno tem vital importância. Porque sem saber a natureza dos pensamentos, nós podemos errar demais na construção das relações interpessoais e errar excessivamente na construção da relação do ser humano consigo. Quando você come uma porção de pão, você comeu em destaque o quê? Carboidrato ou proteína? Praticamente quase todos sabem que ingeriram carboidratos. Quando você come arroz, você está ingerindo carboidratos. Quando você se alimenta de frango, você está ingerindo, entre outras coisas, mas em destaque, proteínas. Agora, é incrível. Nós sabemos discorrer sobre os alimentos que nutrem o corpo, mas não sabemos discorrer sobre os alimentos que nutrem a nossa mente. O pensamento é real ou virtual? Quando você aconselha um filho, é real ou virtual? Você está nutrindo com o quê? Com um alimento substancial, ou o que você fala não incorpora a realidade do objeto pensado? Quando você eleva o tom de voz, quando vai abordar alguém que falhou, você considera o pensamento virtual ou real? Quando você repete várias vezes a mesma correção para alguém que continuamente falhou. Bom, na prática, no mundo todo, as pessoas encaram o pensamento como se fosse real. E isto não é um fato. O pensamento consciente é sempre virtual. Você entende o seu filho não a partir da realidade do seu próprio filho. Você entende o seu filho virtualmente, a partir de você mesmo. E se você não esvaziar o seu ego, os seus preconceitos, a sua necessidade ansiosa de querer mudá-lo ou mudá-la, você vai distorcer a interpretação e vai cometer injustiças sérias
na construção de pensamentos. Do mesmo modo, se um psiquiatra ou um psicólogo não aprender a se esvaziar de si para entender o paciente na dimensão da sua dor, dos seus conflitos, ele vai distorcer, enviesar a interpretação. Ele estará falando dele e não do próprio paciente. Professores que sentenciam seus alunos: você só me decepciona, ou você não vai virar nada na vida com esse comportamento. O pensamento é real ou virtual? É sempre virtual. Só que quando você carrega nas tintas, quando você sentencia, o teu tom de voz, embora o pensamento seja virtual, tem um impacto no território da emoção, aí a emoção, sim, ela é real. A emoção é substancial. A emocionalidade é concreta. Quando você está triste, não importa o nome ou a caracterização que você dá para a sua tristeza, se angústia, se insatisfação, se humor depressivo, não importa como você caracteriza, o fato é que você está substancialmente insatisfeito, angustiado, triste, depressivo. Caracterização é uma coisa, a experiência emocional é outra coisa. Se você se sente solitário, não importa como você descreve, se isolamento social, se falta de correspondência dos outros não correspondem às suas expectativas, o fato é que você se sente só no teatro social, embora possa ter várias pessoas ao seu redor. Elas não conseguem, de alguma forma, impactar o território da sua emoção para confortá-lo, para animá-lo, para alegrá-lo. Então vamos lá. O mundo da emoção é substancial, é concreto. O mundo dos pensamentos é virtual. E eu quero dar alguns exemplos para confirmar que o pensamento é virtual. Quando você pensa no futuro, o futuro é real ou uma possibilidade? Claro, o futuro é uma possibilidade, mas na esfera da virtualidade, você constrói um conjunto de pensamentos que antecipa o futuro. É irreal, mas você antecipa. Só que a emoção, ela entra em cena, embora o pensamento sobre o futuro não devesse te perturbar, a emoção entra em cena e usa a credibilidade que ela tem, fazendo com que o pensamento, que é virtual, se materialize no emocional. Por isso que um ser humano jamais deveria dar um cartão de crédito ilimitado para a sua emoção. Quando você rumina ou reconstrói o passado já foi, as pessoas te magoaram, te feriram, decepcionaram ou traíram, elas foram arquivadas no córtex cerebral com um arranjo eletrônico ou atômico. Não é mais. Toda ofensa, toda angústia, toda dor, toda injustiça que cometeram, deixou o campo da emoção e se tornou um arranjo químico no complexo mundo do córtex cerebral. Só que quando você reconstrói o passado, você produz cadeias de pensamentos, a emoção pode entrar em cena e, metaforicamente, pagar caro, ou seja, ruminar a dor, reconstruir as mágoas e fazer com que o seu ofensor, o seu desafeto, o seu inimigo, ele ganhe preponderância no teatro da sua mente, se tornando um ator principal que te compromete a saúde, o seu sono, o seu apetite, a sua alimentação e até o seu equilíbrio ou homeostase física. Tem pessoas que, quando ruminam o passado e a emoção banca, paga caro, de maneira irresponsável, ela usa o cartão de crédito que tem, metaforicamente, e faz com que você chafude na lama da dor e da mágoa, você manifesta até sintomas psicossomáticos, como taquicardia, ou extrasístole, ou batidas duplas do coração, né, e depois uma falha,
ou dor na garganta, ou dores de cabeça e dores musculares. Portanto, a emoção, ela tem de ser gerenciada pelo eu, que representa a capacidade de escolha. Senão, ela transforma a mente humana num inferno de tensões. Você, por exemplo, pensa que alguém está te sabotando. Alguém no departamento da sua empresa está falando de você. Bom, o pensamento é virtual, mas se você pensar e dar credibilidade, você paga caro, porque a credibilidade da emoção transforma o que é virtual em real. Muitas pessoas sofrem pelo futuro. Não é porque o futuro, pensar no futuro é um problema, mas é porque a emoção é irresponsável. Ela compra aquilo que não lhe pertence. Muitas pessoas são hipersensíveis. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Um olhar atravessado estraga o dia, uma crítica estraga a semana. Às vezes, uma decepção mais forte pode estragar ou comprometer uma vida. A emoção nunca vai passar de um bebê, nunca vai passar de 1 ano de idade. Ela é a parte mais bela, mas pode ser o terreno mais pantanoso. É a parte mais poética que dá sentido à vida, mas pode fazer também, na nossa história, um terreno estressante, angustiante. Sem emoção, o ser humano não seria o que é. Não amaria, não se alegraria, não se motivaria, não teria curiosidades, não exploraria, não sonharia. Mas com a emoção, ele tem pesadelos também, ele se autopune, se autocobra, ele cobra demais dos outros. Com a emoção, ele se autossabota, achando que não tem capacidade, que não tem competência, que as pessoas não gostam dele. Então, se vocês compreenderem esses 2 planetas, você nunca mais será o mesmo. E eu, neste país que não valoriza os seus cientistas, tive o privilégio de desenvolver uma das raras teorias mundiais que estuda o processo de construção de pensamentos e o programa de gestão da emoção, que é diferente da inteligência emocional. A inteligência emocional fala de algumas habilidades que o ser humano deve ter para sobreviver, se sobressair. Mas a gestão da emoção estuda os bastidores, a natureza da emoção, os bastidores do pensamento, a natureza dos pensamentos, os processos construtivos e como eu pode e deve conciliar, harmonizar, administrar esses 2 mundos que frequentemente estão em conflitos. Quantas vezes você prometeu que seria mais calmo e a sua promessa, embora seja feita com sinceridade, quando alguém te contraria mais uma vez, você tem uma reação tensa? Quantas vezes você prometeu que teria mais autocontrole, que não se importaria tanto com os problemas, mas de repente uma pequena preocupação faz você chafurdar na lama das tensões? Quantas vezes você prometeu que abraçaria mais, brincaria mais, seria mais leve, e talvez hoje, ou passado alguns dias ou algumas horas, você reproduz a sua obesidade emocional, uma pessoa pesada, extremamente crítica e às vezes punitiva ou autopunitiva. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Por quê? Porque não entendem como gerenciar, como conciliar, como harmonizar esses 2 mundos, o mundo da emoção e o mundo dos pensamentos. Claro, é muito mais fácil você dominar os pensamentos do que dominar a emoção. Você não quer pensar em algo perturbador, você tem mais habilidade. Às vezes os pensamentos são fixos e você não consegue. Mas, de um modo geral, é mais fácil dominar os pensamentos porque são virtuais.
Mas se você está triste, angustiado, deprimido, ou experimentando uma fobia, como a glossofobia, ou medo de falar em público, no exato momento em que a emoção ela explode no território psíquico, ela se expande, porque ela sai, ela de uma bola de ping-pong, ela se torna como se fosse um círculo, um planeta, ela se expande de maneira tão intensa, milhares de vezes. Ela está quieta, de repente, uma pessoa calma tem uma reação explosiva, ou uma pessoa que está tranquila diante de uma notícia péssima, ela tem uma reação de tensão, de angústia. A emoção tem uma expansibilidade surpreendente. É por isso que o eu, que representa a capacidade de escolha, tem de gerenciar a emoção. Agora eu te pergunto, o eu é real ou virtual? O eu, que como eu disse, representa a capacidade de decisão, a identidade básica, a consciência crítica, a autonomia. O eu é real ou virtual? O eu, ele é real, mas ele está no limbo entre a emoção substancial e o pensamento que é virtual. Pelo fato dele ser real e estar no limbo entre os dois, ele pode dar um choque de gestão na emoção, fazendo com que você, por exemplo, não compre aquilo que não te pertence. Se o eu der um cartão de crédito ilimitado para a emoção, vai ser sempre um bebê, e por isso que está errado esse termo até na psicologia e no senso comum, amadurecimento da emoção. A emoção nunca amadurece, reitero, ela sempre vai ser infantil, ingênua. E é por isso que ela nos dá os mais belos sentimentos. Só que ela, como um fenômeno ingênuo, precisa do eu para amadurecê-la. O eu como para geri-la. Ela não amadurece em si, mas o eu deve amadurecer. O eu deve gerir. O eu deve administrar. O eu deve dar um choque de lucidez. Por exemplo, se alguém te ofendeu, naquele exato momento atuam alguns fenômenos inconscientes. Primeiro, o gatilho da memória. Segundo, janela da memória. Terceiro, âncora da memória. Quarto, o alto fluxo. 4 fenômenos inconscientes que eu tive o privilégio de descrever na minha construção de conhecimento e que brilhantes pensadores do passado não tiveram a oportunidade de estudar. Então, se alguém te ofendeu, o primeiro ato do teatro mental não é consciente. O eu não entra. Entra fenômenos inconscientes. Alguém te ofendeu, detonou o gatilho ou fenômeno da autochecagem, abre uma janela killer que tem o sentimento de dor, de angústia, de injustiça. A âncora da memória, terceiro fenômeno, se instala ali e fixa o território de leitura. Aí vai começar a discussão. Aí as pessoas não raciocinam. Entra a síndrome predador-presa. O outro se tornou predador, você se torna presa. É como se ele estivesse invadindo, como se ele estivesse te lesando e destruindo. Então detonou o gatilho, abriu uma janela killer, a âncora fixou o território de leitura lá e você vai iniciar o processo de discussão, de debate agressivo ou de autopunição, timidez e isolamento. E o quarto fenômeno é o alto fluxo. Ele começa a ler e reler. E é por isso que quando os pais começam a discutir com filhos, casais começam a discutir, eles não param. Porque o alto fluxo começa a ler e reler e as pessoas começam a se ofender. Cada um quer ganhar, tem as suas razões, amam ganhar a discussão e não o coração. Porque não tem gestão da emoção. Toda pessoa que não sabe pedir desculpas não tem gestão da emoção. Toda pessoa que não aprende a fazer o silêncio proativo, se alguém me ofendeu, minha paz vale ouro. O resto tem pouco significado, o resto é lixo. Então, se alguém te ofendeu, o primeiro ato de teatro mental já causou um certo dano. Você está angustiado, se sente injustiçado, porque os fenômenos inconscientes, os copilotos da aeronave entraram em cena e já começaram a fazer com que o avião levante voo. Mas o teu eu tem que fazer o silêncio proativo. Você tem de se recolher, porque senão você vai digladiar. Você vai transformar a sala de aula
num coliseu, a sala de casa num coliseu, a relação com a pessoa que você escolheu para dividir a sua história num canteiro ou numa fonte de atritos. Você vai transformar a sua empresa também num ambiente altamente estressante. Por isso que a melhor resposta para um eu que tem gestão da emoção é não dar respostas, é fazer o silêncio proativo e começar a se perguntar, a se bombardear de questionamentos para que o gatilho novamente dispare e abre janelas lights. Porque ele já disparou e abriu janelas killers ou traumáticas. A âncora se fixou. Você está sentindo angústia, ansiedade, raiva, injustiça. Mas se você faz o silêncio proativo, que é diferente do silêncio subserviente, intimidante, frágil. É um silêncio poderoso. Você se questiona: quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que circunstâncias me ofendeu? Devo eu ser escravo do meu ofensor? Ou minha paz vale ouro, o resto é lixo? Se o teu eu se recolher por 5 ou 10 segundos, número 1, o teu interlocutor, a pessoa que te ofendeu, vai ficar pasmada, porque você não reagiu. Você já vai desarmá-lo ou desarmá-la. Número 2, o fato de você se bombardear de questionamento, você vai disparar vários gatilhos da memória, abrindo várias janelas lights e não killers. A âncora vai deixar de fechar o circuito, o outro ou a outra que te agrediu vai deixar de ser predador e você vai deixar de sentir uma presa que vai atacar numa situação de estresse alto, porque é um animal. Os mecanismos instintos que nós temos no cérebro estão presentes nos animais. Quando o animal manso, dócil, está sentindo completamente ameaçado, ele ataca. E nós também, muitas vezes, atacamos, mas atacamos de maneira irresponsável. Nós atacamos de maneira descontrolada. Nós ferimos quem nós mais amamos. É por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, os pais dizem palavras que jamais deveriam dizer para os seus filhos. E as palavras não voltam. Se um pai diz: eu não sei por que você me desvaloriza tanto, você me decepciona demais. Palavras que não voltam mais. Tem pais que brincam até com seus filhos, dizendo: te achei na lata do lixo. Palavras não voltam. Naquela hora pode ser uma brincadeira aparentemente ingênua, mas pode registrar como janela killer duplo P, e a criança ou o adolescente vai ler e reler, porque vai detonar o gatilho toda vez que o pai decepciona, abre aquela janela que ele foi achado na lata de lixo, e aquilo pode causar transtornos emocionais significativos. Nos primeiros 30 segundos de tensão, também casais dizem palavras e têm atitudes que jamais deveriam ter. Por exemplo: eu não sei porque estou com você até hoje. Palavras curtas, pensamento pequeno, mas que tem um grande impacto. Porque uma vez que se diz tais coisas, registra-se uma janela killer através de um outro fenômeno chamado RAM, registro automático da memória, que é o biógrafo do cérebro. Ele registra janelas. Registrou uma janela traumática ou killer, no próximo atrito, no meio de milhares de janelas ou arquivos, vai se encontrar aquele que tenha, não sei porque estou com você até hoje. Não vale a pena. Mesmo que ele ama ela ou ela ama ele, pelo fato de dizerem palavras com alto conteúdo emocional, essas palavras se tornam como senhas. Eles tiveram milhares de beijos, eles foram companheiros em milhares de situações, eles se amaram, se toleraram, mas agora existe uma janela killer ou traumática duplo P, muito facilmente encontrada no meio de milhares de outros arquivos. E quando há uma frustração, detona o gatilho, abre exatamente aquela janela killer, a âncora fecha o circuito e
começam as discussões. E o alto fluxo lê e relê, e aquele relacionamento vai deixando aos poucos de ser um romance para se tornar um inferno emocional. Por isso que sem gestão da emoção, os casais prometem que vão se amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na miséria e na fortuna, mas esquecem que deveriam se amar nas discussões também. Ou seja, eles não deveriam partir para se digladiar, deveriam aprender a ter gestão da emoção, a fazer o silêncio proativo, a se questionar muito para não entrar neste coliseu, para não entrar nessa arena de atritos, e deveriam perguntar: por que eu não dou o direito dela ficar tensa? Por que eu não dou o direito dele me frustrar? Por que ele não pode de vez em quando falhar ou ela não pode de vez em quando errar? Por que eu não consigo ver um charme no defeito dele ou dela? Se nós não nos questionarmos, pequenos atritos, através do biógrafo do cérebro, fenômeno RAM, registro automático da memória, vão arquivando janelas traumáticas ou killers. Daqui a pouco, nós temos um cárcere mental, uma plataforma de janelas. Por isso, frequentemente as pessoas se separam não porque não amavam um ao outro, mas porque não souberam amar. Sinceramente, as pessoas não sabem amar no mundo todo. Amar não deve ser apenas uma experiência emocional. Amar é atitude, amar é gestão da mente, amar é gestão da emoção. Se uma pessoa ama só com a emoção, como eles disse, será sempre um bebê. A emoção é ingênua. A emoção, ela compra aquilo que não nos pertence. É como um bebê no supermercado que vai e paga caro. Por exemplo, se dá um cartão de crédito para uma criança de 4 ou 5 anos, ela vai comprar tudo que está lá. E nem vai olhar se tem prazo de validade, se os alimentos são necessários, se os brinquedos, os objetos são úteis ou não. Uma criança, ela não tem responsabilidade como consumidora. Só que grande parte dos seres humanos, talvez 99% ou mais dos seres humanos, são consumidores emocionais sem grandes habilidades, sem grandes maturidades, porque o seu eu não é maduro, porque dá crédito fatal à emoção para comprar aquilo que não lhes pertence. É por isso que uma pequena frustração no trabalho gera grandes problemas. É por isso que nas provas escolares, quando os alunos estão fazendo, seja no ensino fundamental, no ensino médio, ou nas universidades, ou nos concursos, no exato momento em que vai se fazer a prova, o problema não está nas questões ou apenas no conhecimento que as pessoas adquiriram estudando para a prova. O problema é que há 4 fenômenos que podem entrar em ação e entram em ação frequentemente no primeiro ato do teatro mental. O aluno vai fazer a prova, de repente, se o eu não começar com segurança a escrever, pode detonar o gatilho, abrir uma janela traumática ou killer que ele não tem capacidade para responder, embora saibam as respostas. Ele pode ter medo da desaprovação dos colegas, medo do mau desempenho, e tudo isso faz com que a âncora se fixe no território dessa fobia, fixando ali milhares de outras janelas não são abertas, inclusive que tem o conteúdo da matéria que aprendeu, e o alto fluxo, o 4º fenômeno, começa a ler e reler a experiência do medo, e quanto mais lê e relê, ele sente que é presa. A prova se tornou sua predadora, e ele se tornou uma mera presa. Aí começa a sentir nuvens de moléculas que vão alterar o organismo, gera taquicardia, aumento da frequência respiratória, que é sentida como falta de ar, tudo para lutar ou fugir da situação de risco. Síndrome predador-presa. Quando eu descrevi essa síndrome, tive o privilégio de descobri-la e entender que o gatilho abre janela quilha, a âncora se fixa e o alto fluxo lê e relê, e se o eu não atuar fazendo o silêncio proativo, questionando, discordando, confrontando, duvidando de tudo aquilo que controla, criticando ideias perturbadoras e determinando estrategicamente, enfim, quando eu descobri essa síndrome
e percebi que nas escolas do mundo todo, à exceção das escolas que estão estudando o programa Escola da Inteligência, onde nós, como Pequeno Polegar, onde nós ensinamos técnicas, como foi abordado aqui, a técnica do DCD, eu quero dizer que nas escolas do mundo todo se ensina matemática, mas não se ensina a matemática da emoção, onde dividir é aumentar e não diminuir. Se eu divido meus problemas, eu aumento minha capacidade de superação e de resiliência. A física da emoção é tão ou mais importante que a física exterior, do mundo concreto. Na física do mundo concreto, ação gera reação. Na física emocional, se alguém te rejeita e você rejeita imediatamente, se alguém eleva o tom de voz, você eleva mais o tom de voz, é um desastre. Vocês deixam de ser dois seres humanos que precisam se proteger e serem autores da sua própria história para serem inimigos, a serem abatidos. Por isso que, raramente, quando se inicia uma discussão, as pessoas saem bem, dão risadas. Elas iniciam uma discussão só para quando eles se esgotam e chegam às raias das ofensas mais graves. Inclusive, nos estádios, pessoas que sonham, que são dóceis, generosas, mas de repente começa um atrito. Aquelas pessoas têm atitudes animalescas, começa uma a bater na outra, agredir a outra, como se fossem feras numa savana, querendo devorar um ao outro, porque os mecanismos primitivos sobressaíram sobre a atividade do eu como gestor da emoção. Se alguém me ofendeu, e daí? Minha paz vale ouro. Se alguém me rejeitou, e daí? Eu vou ter um caso de amor comigo. Eu não me rejeito, eu não me abandono. Se alguém me criticou injustamente, eu não compro aquilo que não me pertence. Isso é autocontrole. Você vai relacionar com pessoas, você tem que saber que você é imperfeito vivendo com pessoas imperfeitas. Se você quiser que as pessoas correspondam sempre às suas expectativas, é melhor você mudar de planeta, porque neste planeta não é possível. E mesmo aqueles que se enclausuram para fins místicos, como monges ou anacoretas, às vezes eles não têm ninguém para ter contato, mas criam personagens na sua mente e às vezes criam personagens que o angustiam, imprimem ansiedade. Quantas vezes nós criamos circunstâncias, personagens, ambientes que furtam a nossa paz? Sofrer por antecipação é uma situação, ruminar perdas, mágoas e frustrações também é outra situação, chafurdar na lama das preocupações também são outras situações. Mas, infelizmente, as escolas do mundo todo ensinam a física concreta, mas não ensinam a física da emoção. A ação não deve gerar reação. Você não deve pautar-se pelo fenômeno de bateu, levou, porque você tem que fazer escolhas. Gestão da emoção implica em fazer escolha. Se você quer ganhar a discussão, se você tem a necessidade neurótica de estar sempre certo, você vai perder as pessoas que estão ao seu redor. Porque uma pessoa cujo eu gere a sua psique, ela sabe escolher coisas importantes. Meu filho é mais importante. A minha esposa e o meu marido é mais importante. O meu amor, o meu relacionamento é mais importante. Meus alunos são únicos e irrepetíveis. Se alguém me contrariou, eu vou chamar o meu aluno pelo nome, Maria ou José, e vou dizer para ele, eu aposto em você, você é brilhante. Agora, pense no seu comportamento. Você se recolheu e você deu uma resposta notável, exaltando a pessoa que erra, para depois tocar no erro, delicadamente com uma pergunta. E todo professor, todo pai, todo executivo deve ser um provocador, perguntador. Sair da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. Da era da exposição de dados para a era da provocação e das perguntas. Pergunte. Olha, você é brilhante, você é capaz. Fale até para o seu colaborador que acabou de errar. Eu confio em você. Agora pense no seu comportamento. Vocês não precisam passar sermões, ficar expondo erros.
repetindo as mesmas correções. Aliás, quem repete a mesma coisa 2 vezes para um filho, para a esposa, marido, colegas de trabalho, alunos, quem repete 2 vezes é um pouco chato. E 3 vezes é muito chato. E quem repete 4 vezes ou mais é quase que insuportável. E quantos de vocês, sem perceber, se tornaram insuportáveis? Com a melhor das boas intenções, querem mudar o outro, sem saber que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los, mas podemos contribuir para que os outros mudem, se nós aprendermos a ter gestão da emoção, se nós perguntarmos, se nós exaltarmos a pessoa que erra para depois tocar no erro. E por que ninguém muda ninguém? Porque o pensamento, ele é real ou virtual? Vocês aprenderam, ele é virtual. Bom, o pensamento é virtual, mas por que nós elevamos o tom de voz ou repetimos 1, 2, 3 vezes, 10 vezes a mesma coisa? Passa dia, entra dia, repetimos a mesma coisa. Não surpreendemos o outro gerando janelas lights. Nós repetimos e nós fazemos com que a emoção do outro compre o seu pensamento como se fosse uma invasão de privacidade, como se fosse uma indelicadeza, como se fosse uma agressividade. Aí você piora o outro. Nós temos o poder de piorar os outros, porque ao elevar o tom de voz, ao repetir a mesma coisa, ao pressionar, você não me reconhece, ao chantagear, enfim, ao estressar os outros, nós estimulamos o biógrafo do cérebro. Eu já falei para vocês, fenômeno RAM, registro automático da memória, ele arquiva tudo, mas arquiva em destaque como janela traumática aquilo que tem mais alto volume emocional. Por isso, elevar o tom de voz vai provocar a emoção do outro. Repetir a mesma coisa te torna chato, muito chato e às vezes insuportável. Você abre a boca, o seu filho já não... É como se ele tapasse os ouvidos por dentro. Casais começam a discutir, é como se um ou outro não ouvisse mais as razões. Claro, não funciona, porque o primeiro ato do teatro mental é inconsciente. Detonou o gatilho, abriu a janela aqui, a âncora fechou o circuito e o alto fluxo lê e relê. E o eu, no teatro da mente, usando essa figura, está na plateia, como um frágil diretor de script, um frágil roteirista. Ele não atua no palco. Ficamos digladiando como se fôssemos meninos na mente humana e não gestores brilhantes, e não gestores da nossa emoção. Portanto, uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Meus queridos alunos, por favor, eu estou dando um treinamento para vocês. Essas ferramentas são vitais. Infelizmente, Harvard não ensina essas ferramentas, Cambridge, Oxford, MIT, Stanford, as universidades da Ásia, como de Pequim, as universidades do Japão, no mundo da Europa. Infelizmente, nós estamos no tempo da pedra em relação ao programa de gestão da emoção. E vocês estão aqui com meus alunos aprendendo essas ferramentas e devem saber que elas não produzem reações mágicas. É necessário treinamento. Por exemplo, se uma pessoa é impulsiva, ela fala de hoje em diante, eu vou ter mais autocontrole, funciona. Funciona por alguns minutos ou algumas horas, até que alguém a contraria. Porque a intenção dela, a intencionalidade, gerou uma janela solitária. Ou seja, um pequeno registro, fraco. Não uma janela light poderosa. Ela todos os dias tem de treinar a sua emoção para ser uma pessoa mais autocontrolada e não impulsiva. Geralmente as pessoas impulsivas arrastam a sua impulsividade ao longo de toda a sua história, levam para os seus túmulos, para o seu túmulo. As pessoas tímidas também levam para o seu túmulo a sua timidez. As pessoas hipersensíveis ou as pessoas irritadiças
mal-humoradas, pessimistas, elas, conformistas, tendem a arrastar essas características doentias, porque elas são formadas não por uma janela, elas solitárias são formadas por plataformas de janelas. Metaforicamente, é como se a psique humana fosse uma grande cidade que reunisse Nova York, Tóquio, São Paulo, Paris, uma grande cidade. Um bairro só pode ser considerado sustentável se tem centenas de apartamentos e casas, se tem uma farmácia ou algumas farmácias, se tem supermercado, estrutura de lazer, assim por diante. Assim, o bairro se torna sustentável. Você pode viver ali. Também, metaforicamente, na mente humana, uma característica de personalidade só é sustentável, por exemplo, o autocontrole, a autonomia, o bom humor, a capacidade de empreender, a capacidade de se reinventar, a empatia, a resiliência. Ou seja, precisa de um bairro. Não adianta ter um apartamento. Quando você fala, de hoje em diante, eu vou ser mais autocontrolado e não impulsivo, você formou apenas um apartamento. Precisa de milhares de apartamentos, de casas. E você, quando alguém te contrariar, você faz a técnica do DCD. Duvidar, criticar e determinar. Eu duvido que eu não vou ser autocontrolado. Eu duvido que eu não consigo suportar essa contrariedade. Eu critico minha ansiedade e eu determino ser gestor da minha mente. Você faz no silêncio da sua psique. Ninguém está ouvindo. Você faz o silêncio proativo. Você se bombardeia com as suas próprias palavras. Aí, quando alguém te contrariou, detonou o gatilho, abriu janela killer e a âncora fechou o circuito da memória. Tudo em milésimo de segundo. Aí vem a reação, já vai sair pela boca. Mas o teu eu, ao mesmo tempo, recorda que ele deve ser autor da própria história e você se recolhe. E você se questiona. Aí quando você se questiona, você registra janelas lights. E se você começar a registrar várias janelas saudáveis, lights, ao redor dos núcleos traumáticos, da impulsividade, da timidez, do medo de falar em público ou glossofobia, você tem como neutralizar os efeitos dessa janela. E se você faz dessas janelas um núcleo traumático, e se você faz o DCD, ou o silêncio proativo, ou você trabalha a ferramenta, a minha paz vale ouro, o resto não tem significado. Se você começa a atuar desse modo, você não vai acreditar o que vai acontecer. Você vai ter autodomínio, você vai ter gestão da sua emoção, ainda que algumas vezes você recaia, mas se recair, não se autopuna, não ache que voltou tudo de novo. Você está construindo um bairro. Talvez você não teve êxito, construir um apartamento aqui, destruiu, arrebentou canos ali, ou a casa que você construiu, ela teve problemas de fundação, mas você já construiu várias casas. Você tem de continuar construindo aquele bairro. Assim, ao longo de semanas e de meses, a impulsividade vai dando lugar à tranquilidade. O pessimismo vai dando lugar aos poucos, ao otimismo. Não é mágico, é um treinamento. A capacidade de você reagir rápida e intensamente diante das contrariedades vai te patrocinando o autocontrole. E se você quer falar em público, quer dar conferências, palestras, ou brilhar na sala de aula, antes da sala de aula, você pode fazer a mesa redonda do eu. Por que eu tenho medo da plateia? Porque eu me sinto uma presa diante dos predadores. Eu quero dar o direito das pessoas saírem da minha conferência. Eu quero dar o direito das pessoas bocejarem de vez em quando. Porque se você não constrói janelas lights antes desta conferência, antes das suas aulas, você não cria janelas de escape que neutralizam o núcleo traumático fóbico quando você estiver no palco. Se você assim o fizer, a hora que você estiver no palco e alguém bocejar, você não vai reagir mais descontroladamente. Estão detestando minha palestra, aí você fixa, a âncora fixa naquela região e você não consegue mais resgatar os arquivos que financiarão uma excelente preleção. Se você tem as janelas
lights ao redor do núcleo traumático, você vai conseguir o tão famoso autocontrole, ainda que de vez em quando você recaia. E quando você recair, sem medo de ser feliz, você tende a atuar, fazendo o silêncio proativo, recordando que sua paz vale ouro, o resto é lixo, duvidando daquilo que te controla, criticando ideias perturbadoras e determinando ser autor da sua própria história no ato em que você está no palco, no ato em que você está na frente da plateia ou no ato em que você está diante de uma equipe de trabalho. Porque se você toma uma atitude, faz um silêncio proativo por alguns segundos, você não apenas, através da mesa redonda do eu, resgatando experiências traumáticas que você teve e construindo janelas lights, neutralizantes ao redor do núcleo, quando você estiver no próprio núcleo traumático, quando você estiver numa recaída fóbica, você pode fazer essas técnicas, várias técnicas que eu disse, e elas vão reeditar as janelas killers. Você não apaga nunca o trauma, mas você pode reeditar. E isto é fenomenal. Eu me lembro de um paciente que eu atendi muitos casos graves, eu fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos, e escrevia minha teoria nos intervalos, à noite, nos finais de semanas, 3.000 páginas antes de publicar o meu primeiro livro. Hoje eu tenho mais de 60 livros em mais de 70 países e com muita humildade. Algumas editoras me consideram o psiquiatra mais lido da atualidade em todo o mundo, mas não sabem que eu também fui um aluno que passou por mais estresse, talvez, que a média das pessoas. Chorei lágrimas inexprimíveis. Antes de contar desse paciente, deixa eu me contar da minha experiência. Eu era a segunda nota da classe no ensino médio, de baixo para cima, no colegial. Bom, reunidos amigos para falar sobre o seu futuro. Uns queriam ser engenheiros, outros queriam ser professores, veterinários e assim por diante. E eu disse que eu queria ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu aprendi a primeira ferramenta de gestão da emoção. Qual é? As principais ferramentas de um ser humano, as principais decisões de um ser humano são solitárias. Não podem depender da plateia. Se você depender do apoio das pessoas, depender dos aplausos das pessoas, provavelmente você vai adiar as mais importantes decisões da sua vida. Eu comecei a estudar de 12 a 14 horas, porque ninguém acreditava em mim. E, de fato, eu era um aluno que não me concentrava. Há dois tipos de pensamento na mente humana. Um dialético, que é esse que copia os símbolos da língua, que nós usamos para falar, para escrever, para debater, e há um pensamento chamado antidialético, que é muito mais complexo, que é o pensamento imaginário. Eu não conseguia usar muito o pensamento dialético, mas usava excessivamente o pensamento antidialético. É através dele que nós imaginamos o futuro, nós ruminamos mágoas, perdas e frustrações, através deles do pensamento antidialético nós desenvolvemos a saudade, temos consciência da solidão, também nos estressamos, nos autopunimos, autocobramos. O pensamento antidialético, ele é a mola motriz da criatividade. Ele era muito exacerbado em mim, mas o pensamento dialético, lógico, linear, não era tão exacerbado. Por isso que eu não tinha deleite do prazer de aprender. E vivia viajando na minha mente enquanto os professores davam aula. Por isso, nunca desistam das pessoas que te decepcionam. Se você investir nelas, talvez elas serão aquelas que te darão mais alegrias. Não seja cartesiano ou racionalista. Aposte. Uma pessoa grande aposta tudo que tem naqueles que pouco têm. E é por isso que o mestre dos mestres, há 2000 anos, apostou em alunos que só lhe davam dores de cabeça. Como eu digo no meu livro, O Homem Mais Inteligente da História, O Homem Mais Feliz da História e também O Maior Líder da História. São três livros, uma trilogia. O Homem Mais Inteligente da História,
O Homem Mais Feliz da História e O Maior Líder da História. E agora, por fim, vai ser a tetralogia O Médico da Emoção. E nós estamos em tratativas com a Sony para ser um longa-metragem, assim como foi O Vendedor de Sonhos, e vai ser, no começo do ano que vem, O Futuro da Humanidade, pela Netflix, agora O Homem Mais Inteligente pela Sony. Lá eu abordo que os discípulos, os alunos de Jesus, do Mestre dos Mestres, eu não analiso sobre os ângulos da religião, mas sobre os ângulos das ciências humanas, só lhe davam dores de cabeça. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João era bipolar, no momento era generoso, no outro queria destruir quem não andava com seu mestre. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. Mateus, segundo os fariseus, era corrupto. Talvez estivesse até na Lava Jato nos dias de hoje. E Judas Iscariotes não era transparente. Era o melhor deles, o mais dosado, o mais sereno, o mais preocupado com a vocação social, só que ele era infiel à sua consciência. Ele não se conectava consigo. Mas foi para esses alunos que ele deu tudo o que tinha para os que pouco tinham. Foram para esses alunos totalmente fora da curva, totalmente abaixo da média em termos de comportamento, que ele se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. É por isso que quando Pedro o negou pela terceira vez, ele olhou para Pedro e, ao invés de reprová-lo, todo sangrando, ele gritou no silêncio. O silêncio pode gritar mais do que as palavras, gritar no bom sentido, ensinar mais do que as palavras. Ele, no silêncio, quis dizer: eu te compreendo, eu aposto ainda em você. E Pedro saiu e foi chorar. E as lágrimas são a poesia universal. Quem não sabe chorar, não sabe se reescrever, não sabe se reinventar, ainda que não chore com lágrimas úmidas. E Pedro se tornou, apesar de rude, tosco, impulsivo, um poeta da vida. Se você ler as duas cartas, é quase que um tratado de tolerância social, de respeito aos direitos humanos e de psicologia social. Bom, dito isto, reitero, nunca desista dos seus alunos que lhe decepcionam. Nunca desista dos seus filhos, nem das pessoas que estão ao seu redor. Ali pode ter um tesouro sem precedente, que pode ser explorado pelos garimpeiros de ouro, que sabem o que é gestão da emoção. Um grande gestor da emoção é menos acusador e muito mais um explorador de ouro nos solos da emoção. Um grande gestor da emoção não cria o ouro, ele remove as pedras. Bom, eu não tive ninguém que removia as minhas pedras. Eu tive que lutar sozinho e eu decidi estudar. Eu estudei de 12 a 14 horas e entrei na faculdade de medicina entre os primeiros lugares. No segundo ano para o terceiro, eu desenvolvi um quadro depressivo e, apesar de ser uma pessoa sociável, gostava de ter amigos, de festas, eu entendi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar são mais dramáticas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. E, através da minha dor, eu comecei a me procurar o mais importante endereço, um endereço dentro de mim mesmo, um endereço que poucos encontram, que eu falo no filme Um Vendedor de Sonhos. Devemos não ter medo do caminho, devemos ter medo sim de não caminhar, de nos procurar ao longo do traçado da sua história. É por isso que há muitos miseráveis morando em palácios. Nunca procuraram a si, nunca se perguntaram quem eu sou, o que eu realmente preciso, qual que é a minha essência, quais são os meus sonhos, aonde eu os enterrei, o que eu posso fazer para me tornar mais feliz e relaxado, e o que eu posso fazer para tornar os meus filhos, ou minha parceira ou parceiro, mais feliz, relaxado e realizado. Por procurar um endereço é ser um garimpeiro de ouro nos solos da sua mente, é ser um garimpeiro de ouro nos solos de quem você ama. Quando você tiver alunos que te dão dor de cabeça, não apenas use aquelas técnicas que eu disse, exaltando quem erra, mas de vez em quando, chame-os nos intervalos e diga o tanto que eles são importantes. E pergunte para eles o que você pode torná-lo, o que você pode fazer para torná-los mais felizes. Nesta pandemia, os alunos
ficaram intoxicados digitalmente e eles vão retornar cada vez mais ansiosos. O último lugar que eles querem estar é dentro da sala de aula. Por isso, não adianta mais os professores usar o mesmo tom de voz. Eles têm que flutuarem a voz. Eles têm também que elogiarem várias vezes os alunos em sala de aula. A participação, a atitude, o silêncio, mas não dá para querer ter mais silêncio absoluto, porque eles estão com a síndrome do pensamento acelerado. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Eles estão simulando o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas não são hiperativos geneticamente. Eles estão hiperativos psicodinamicamente devido ao excesso de informação, devido à intoxicação digital, devido ao excesso de estímulos. Então, eles não se concentram, não porque não querem se concentrar, porque a mente deles é um turbilhão de emoções e pensamentos. Há uma insatisfação enorme, uma angústia muito grande. É por isso que aumentamos em mais de 100% o índice de suicídios entre jovens de 10 a 14 anos. E é por isso que temos que aprender a julgar menos e elogiar mais. Nunca corrija uma pessoa, primeiramente apontando a falha ou elevando o tom de voz. Por favor, mude, seja um gestor da emoção. Você é meu aluno. E se procure, e se explore. Primeiro valoriza, aplauda. Você vai ganhar, conquistar o inconquistável. Você vai ser registrado como janela light, criando pontes inesquecíveis. Bom, eu era um aluno que estava com um quadro depressivo. Eu procurei me explorar. Quem sou? O que sou? Qual a minha essência? Por que não gerencio meus pensamentos? O que são os pensamentos? Como eles se constroem? Foram milhares de perguntas sem respostas. Depois, aos poucos, comecei a encontrar as respostas, terminei a faculdade de medicina, me tornei um psiquiatra, comecei a explorar o conhecimento e milhares de ideias, de pensamentos e de postulados, hipóteses. Depois de 17 a 20 anos, terminei os pressupostos da teoria da inteligência multifocal e procurei as editoras. Sabe quantas editoras me receberam de braços abertos? Nenhuma. Foram muitas tentativas frustradas, até que uma editora apostou no projeto, depois de 2 anos, longos anos. Só que disse que eu teria que mudar 500 termos, porque eles não entenderam o que eu escrevi e achavam que também os leitores não iriam entender. Puxa, mas um livro é como um filho, fazer cirurgia plástica no seu filho. Eles me pressionaram e eu tentei mudar 500 termos. Foi muito difícil. Até que publiquei o livro Inteligência Multifocal. E, infelizmente, as pessoas continuaram não entendendo. Só algumas pessoas adquiriram o livro, a obra, e algumas me diziam que estavam usando nas suas teses de mestrado e doutorado. Bom, eu não sabia usar metáforas, como estou falando, a memória humana é como uma grande cidade, cada característica precisa de um bairro para ser sustentável. Eu não tinha essas habilidades. Eu não tinha habilidade para mostrar que a mente humana é como um teatro, detona o gatilho, abre uma janela aqui, vira âncora, fecha o circuito, e o alto fluxo lê e relê, e o eu fica na plateia, vendo, assistindo passivamente e irresponsavelmente pensamentos perturbadores, sofrimento por antecipação, ruminação de mágoas, preocupações tensas. Ou seja, eu não tinha ainda, eu não sabia usar essas figuras de linguagem que hoje utilizo como professor da USP, de pós-graduação, nas minhas conferências ao redor do mundo e através dos meus livros. Então eu pensei, ou desisto dos meus sonhos, ou democratizo as ideias, tornando mais acessíveis. Aí eu entendi que sonho, já tinha entendido, e ficou mais claro para mim. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens.
Foi então que eu reuni sonhos e disciplina e comecei a escrever e reescrever as ideias, as ferramentas de gestão da emoção, o programa de gestão da emoção, o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, os papéis conscientes e inconscientes da memória, escrevi a teoria das janelas da memória numa linguagem mais simples e também o processo de interpretação ou lógica do conhecimento. Aí vocês sabem o resultado. Mas eu me sinto como um eterno aprendiz. Você nunca vai se diplomar no programa de gestão da emoção. Você tem de se colocar como um eterno aprendiz. Eu gostaria que você fosse um grande gestor da sua emoção. Treinasse todos os dias seu eu para fazer escolhas e soubesse que todas as escolhas têm perdas. Ninguém pode ganhar ou conquistar o essencial se não perder o trivial. Como gestor da sua emoção, não tenha medo de chorar. E se você chorar, não tenha medo de recomeçar. Dê sempre uma nova chance para você e para quem você ama. Saiba que os perdedores veem os raios, os conflitos, as perdas, os deboches, as crises, os fracassos e se amedrontam. Mas quem aprende a gerir a sua emoção não se curva à dor. Não desiste da vida, porque sabe que ela é um espetáculo único e imperdível. Diante das intempéries, vem a oportunidade de cultivar. Por isso, jamais desista dos seus sonhos. Jamais desista das pessoas que estão ao seu redor. Porque, apesar dos seus defeitos, você não é mais um número na multidão. Você é um ser humano único e irrepetível. Muito obrigado por você existir. Muito obrigado por participar desse treinamento de gestão da emoção. Muito obrigado por ser meu aluno. Espero que você possa levar essas ferramentas para onde você for, ao longo do traçado da sua própria história.